hoje nós vamos terminar a nossa série de exposições no livro de Eclesiastes. E para isso, eu convido a todos que abram a palavra de Deus juntamente comigo, na última porção do livro de Eclesiastes, capítulo 12. Hoje nós vamos tratar dos versículos 9 ao 14, os últimos versículos do livro de Eclesiastes. Eclesiastes 12, dos versículos 9 a 14. E como nós temos feito de hábito, eu vou pedir para que vocês me ajudem na leitura do texto bíblico. Eu vou começar lendo o primeiro versículo, o versículo ímpar, vocês leem o versículo par, e assim nós vamos continuar sucessivamente até terminarmos a leitura do texto bíblico. Eclesiastes, capítulo 12, versículos 9 ao 14. Leiamos então com uma voz poderosa, bonita, a palavra do Senhor. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar tem falado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus vai trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Senhor, lida a sua palavra, toma-a e abençoa pelo seu Espírito, para que ela produza os frutos pelo Senhor mesmo designado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu acredito que a maioria de vocês já tenha ouvido falar a respeito de um homem chamado Mahatma Gandhi. Ele foi um indiano que foi muito admirado, não somente na Índia, mas em todo o mundo. Isso por causa das suas palavras contra a violência, o seu comprometimento com a justiça, a sua vida de simplicidade. Ele lutou muito contra o sistema de castas na Índia, ele desafiou o imperialismo e ele inspirou milhares, milhões de pessoas com a sua visão de liberdade e de igualdade. Gandhi foi um grande admirador de Jesus Cristo. Essas são algumas das palavras dele. Admiro Cristo, mas eu não sou um dos seus seguidores. E apesar de admirar Cristo e falar muito dele, Gandhi não o reconheceu como o único e verdadeiro Deus. Gandhi era um defensor do pluralismo religioso, acreditava que todas as religiões vão levar os homens ao mesmo Deus. Agora, notem que, apesar das suas muitas obras humanitárias, das suas excelentes contribuições para o bem-estar social na Índia, Gandhi, ele rejeitava a ideia de um único Deus verdadeiro. Ele honrava os seus ídolos, meditava nas escrituras de várias religiões. E por isso ele jamais pôde temer ao Senhor, e nem mesmo guardar os seus mandamentos. Às vezes eu me pergunto, será que nós, de forma semelhante, que professamos crer e temer no nome do Senhor, será que nós não caímos na mesma armadilha de transformarmos coisas boas, como família, dinheiro, trabalho, a saúde, em ídolos que nós passamos a adorar, e então nós nos desviamos do santo temor a Deus, que se comprova por meio da obediência aos seus mandamentos? Será que as coisas que nós amamos neste mundo não nos têm impedido de amar a Deus guardando os seus mandamentos?
Meus queridos, seguramente Israel falhou nisso no decorrer da sua história. Lá no Monte Sinai, os israelitas tinham ouvido a lei de Deus. O Senhor lhes disse: não fará para ti imagem de escultura, não as adorarás. Mas poucas semanas depois, ainda no Sinai, Arão fez para eles 2 bezerros de ouro, dizendo: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E então eles adoraram esses bezerros. Agora notem que Arão identifica estes bezerros com Yahvé, o Deus que havia tirado os israelitas do Egito. Ele não diz que eram outros deuses, mas o Deus que os havia tirado do Egito. Eles haviam dito a Moisés que obedeceriam a Deus, o amariam, o temeriam, mas eles não guardavam os mandamentos do Senhor. A desobediência deles negava de forma prática o professo temor e amor deles por Deus. Mas isso aconteceu no Antigo Testamento, nos dias do pregador, aconteceu no Novo Testamento, que acontece nos nossos dias. É por isso que esse epílogo do livro de Eclesiastes é escrito não pelo próprio pregador, e nós veremos isso, mas por um editor final, é importante para nós, porque ele nos adverte, ensinando que o verdadeiro temor ao Senhor é comprovado não por palavras, mas por atos de obediência aos mandamentos do Senhor. Temor e amor por Deus se prova por meio de obediência e não por meio de palavras vazias. Assim, o que eu espero fazer essa noite é mostrar que porque o verdadeiro temor a Deus é amá-lo, nós devemos provar que nós o amamos obedecendo os seus mandamentos. Porque o verdadeiro temor do Senhor é amá-lo. Nós devemos testificar o nosso amor, o nosso temor por Deus, guardando os seus mandamentos. E para nossa reflexão, o tema deste sermão é: se você ama a Deus, obedeça os seus mandamentos. Se você teme a Deus, obedeça os seus mandamentos. E nós vamos refletir isso em 3 pontos. No primeiro, esse editor ele vai nos mostrar onde nós podemos aprender o temor e a obediência a Deus. Onde nós podemos aprender o temor e a obediência a Deus? Meus queridos, em Eclesiastes 12:8, foi a última vez que nós lemos as palavras do pregador. Ele começou o Eclesiastes e terminou o seu livro com as mesmas palavras. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. O pregador nos ensinou que a vida debaixo do sol, a vida que se esquece do Criador, que julgará cada pessoa por cada uma das suas obras, uma vida assim é tão fútil, tão inútil, quanto tentar segurar o vento, o vapor, com as mãos. Eclesiastes poderia ter terminado em 12:8, com aquela poderosa exortação para que todos os homens se lembrem do seu Criador antes de morrerem. Mas ao invés de terminar assim, aprove a Deus que o livro terminasse com as observações não do pregador, mas de um editor final que organizou este livro da forma que nós o conhecemos. Nos livros modernos que nós lemos hoje, é muito comum autores famosos escreverem prólogos nos livros de outros autores, encorajando a leitura daquela obra. Antigamente, o inverso era comum. Era comum que no final de uma obra literária famosa, alguém escrevesse um epílogo para poder expressar ali as suas opiniões. Esse é o caso deste último trecho do livro de Eclesiastes. O pregador, ele esteve falando até o versículo 8, capítulo 12, versículo 8. Mas no versículo 9, nós percebemos uma mudança. Aqui o editor, que nós não sabemos quem é, e nós
talvez venhamos saber só na eternidade. Ele se refere ao pregador na terceira pessoa. Já não é mais o pregador falando na primeira pessoa. Agora, uma coisa é fato. O que o editor desse epílogo faz é confirmar tudo e concordar com tudo que o Kohelet nos ensinou em todo este livro. Ele não só confirma, como ele também usa o ensino do pregador para nos trazer uma aplicação prática para a nossa vida diante do Senhor. Mas antes dessa aplicação, o pregador ou o editor, ele elogia o pregador e nos diz onde é que nós aprendemos a verdadeira sabedoria. Me acompanhe na leitura dos versículos 9 e 10, por gentileza. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Meus queridos, ainda que estes versículos, eles se refiram especificamente a tudo que nós lemos em Eclesiastes, eles também nos dizem coisas muito importantes sobre como toda a Bíblia foi escrita. E primeiro, estes versículos nos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens sábios. Sabedoria no Antigo Testamento não era algo teórico, era prática, era conhecimento posto em ação. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo prudência. Na verdade, 9 e 10, é conforme o 7. A fonte da sabedoria, meus irmãos, é o temor a Deus. E só teme ao Senhor quem sabe quem Ele é. Esse texto nos diz que o pregador ele foi um grande sábio. Não, e por isso não nos causa surpresa que o apóstolo Pedro ele tenha dito que foram homens sábios, isto é, homens santos, que falaram da parte do Espírito Santo tudo o que está escrito para ensinar o bem aos eleitos de Deus. E o pregador, ele não guardou a sua sabedoria para si somente, porque o texto nos diz que ele ensinou ao povo o conhecimento. E como ele fez isso? Escrevendo. Então a Bíblia foi escrita por homens sábios, por homens santos que temem a Deus. Mas a Bíblia também foi escrita com intelectualidade, com lógica. Vejam o final do versículo 10. Atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Quando o pregador escreveu esse livro, havia muita literatura de sabedoria em Israel e nas nações ao redor. Havia parábolas, enigmas, ditados e muitos sábios de outras nações. Então, com lucidez, com inteligência, o pregador ele colocou na balança toda a sabedoria que existia nos nossos dias e escreveu na Bíblia, escreveu em Provérbios, aqueles que lhe pertencem, somente os que refletiam a verdadeira sabedoria do alto. Então, depois de pesar e decidir o que era de fato sabedoria vinda de Deus, ele compôs, ou conforme o texto em hebraico, ele organizou de uma forma inteligente o seu material, para que aqueles que leem pudessem compreendê-lo com clareza. E como nós percebemos, à medida que nós estudamos Eclesiastes, a estrutura lógica literária de Eclesiastes é muito impressionante. Ele, após a sua declaração inicial, ali até o versículo 11 do capítulo 1, onde ele afirma que tudo é vaidade, o pregador então passa a nos contar nos próximos capítulos a sua busca pelo sentido da vida. E para poder nos ajudar a saber como viver para Deus nesse mundo caído, ele vai nos mostrar a diferença entre a sabedoria e a tolice.
E então ele encerra o seu livro nos lembrando da necessidade que nós temos de pensar, de lembrar do nosso Criador antes que seja tarde demais. Antes que nós voltemos ao pó de onde nós viemos. E então, as suas últimas palavras são as primeiras. Vaidade. Tudo é vaidade. Então, não só Eclesiastes, mas toda a Bíblia foi escrita por homens sábios, foi escrita com inteligência lógica. E terceiro, o pregador escreveu com maestria literária. Versículo 12 diz assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis. Aliás, é isso mesmo. Não. É versículo 10, me perdoe. Procurou o pregador achar palavras agradáveis. Isto é, ele escreveu de uma forma poética, de uma forma bonita. Pensem nos tantos poemas marcantes que nós encontramos dentro de Eclesiastes. Levanta-se o sol, põe-se o sol. Para tudo há um tempo determinado, tempo de nascer e tempo de morrer. A eternidade está no coração do homem. Melhor é serem dois do que ser um. A vida é como um sopro ou como um vapor. E essa beleza poética de Eclesiastes, meus irmãos, revela para nós a beleza do caráter e da santidade do nosso Deus. Porém, também nos ensina que beleza importa para Deus. Beleza importa para o nosso Criador. Mas além disso, assim como todos os outros autores bíblicos, o pregador ele escreveu com integridade a verdade. Final aqui do versículo 10 nos diz: ele procurou escrever com retidão de verdade. Meus irmãos, para nos ensinar a verdadeira sabedoria, não bastava que houvesse sido escrito na Bíblia somente com inteligência e beleza. É necessário que se escreva a verdade. E se há uma coisa que o pregador fez, foi nos contar a verdade a respeito de quem é Deus, mas também a verdade sobre as dores e as alegrias da vida neste mundo caído. O livro de Eclesiastes, ele foi escrito sim por um sábio, ele foi escrito com lucidez lógica, com maestria literária, foi escrito com integridade. Mas qual é o propósito deste livro? O que ele queria fazer quando escreveu tudo isso? O propósito do pregador era aferroar a consciência entorpecida de cada um de nós, entorpecida pelo pecado, e fixar na nossa mente as palavras de Deus. Olha o que diz o versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelas sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Meus queridos, aguilhões são varas finas, compridas, que possuem uma pequena ponta de ferro afiada na sua extremidade. Elas eram usadas pelos pastores enquanto eles conduziam o rebanho. Os aguilhões, eles não foram feitos para causar ferimentos graves nos animais, mas é claro, eles foram feitos para infligir uma dose suficiente de dor, para fazer com que o animal teimoso continuasse andando junto com os outros. As palavras dos escritores bíblicos, elas são como aguilhões, que infligem a dor necessária às nossas almas, para nos despertar, quando elas se tornam entorpecidas pelo mundo, pela carne, pelo diabo. E essas ferroadas servem para nos trazer de volta para a estrada da verdadeira sabedoria, do verdadeiro temor ao Senhor. Então Eclesiastes, ele é como um aguilhão para a nossa consciência. É um aguilhão para aqueles que possuem a verdadeira fé. Eclesiastes, muitas vezes, nos deixa desconfortáveis e nos fere todas as vezes que nós nos esquecemos do nosso Criador. Pode, para muitos, ser
constrangedor e até mesmo chocante ouvir o pregador dizendo: o que sucede aos filhos dos homens, sucede também aos animais. É humilhante para o nosso ego ouvi-lo dizendo: não há homem justo sobre a terra. Não há quem faça o bem e que não peque. É doloroso vê-lo destruindo a nossa ilusão de que as posses vão nos trazer contentamento pleno quando ele afirma: quem ama o dinheiro dele jamais se farta. É perturbador ouvir o pregador dizendo que você pode morrer ainda hoje. Voltar ao pó de onde cada um de nós viemos. E aqui eu quero deixar uma aplicação para cada um de nós. Se a palavra de Deus nos foi dada como aguilhão para despertarmos da nossa tolice, se deixe ferir por esse aguilhão. Se deixe ferir para que você continue andando pelo caminho correto. Pais costumam fazer isso com muita excelência. Quando os meus filhos se iram, eu costumo lhes ferir a consciência, lembrando-os que a ira do insensato, num instante, se conhece. Mas o sábio, no final, a reprime. Quando eles são rebeldes, eu os constranjo dizendo: não seja como a mula, que só obedece com freios e com chicote. Quando eles quebram mandamentos conhecidos do Senhor, eu costumo parafrasear o Evangelho de João 14, 21, perguntando: você está amando Cristo, quebrando este mandamento dele? Meus irmãos, as palavras do pregador e de todos os outros autores bíblicos, elas são aguilhões que ferem a nossa busca tola por satisfação duradoura no prazer, nas coisas ou nas pessoas, ao invés de buscarmos isso somente na pessoa e no amor de Deus. A palavra de Deus são as leais feridas feitas pelo amigo, que nos estimulam a nos afastar da pecaminosidade, a praticar a paciência, a humildade, e nos dão a verdadeira alegria e paz que esse mundo não nos pode dar. Saibam disso, meus irmãos. Todas as vezes que nós nos esquecermos de Deus e deixarmos de obedecer os seus mandamentos, Deus irá usar pessoas e por meio da palavra dele, irá nos cutucar, nos ferroar, para nos lembrarmos de novo do nosso Criador. Aquele em quem em breve estaremos diante e prestaremos contas por cada um dos dias da nossa vida. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Por causa da humildade que aprendemos dele. Se deixe ferroar pela palavra do Senhor e aprenda a obedecê-la, porque nisso está a verdadeira sabedoria. Mas além de ferir e despertar a nossa consciência para o nosso Criador, Eclesiastes também foi escrito, final do versículo 11, para que as sentenças coligidas, ou seja, as sentenças reunidas, dadas pelo único pastor, sejam pregos bem fixados em nossa memória. Se nós trabalharmos para memorizar, para fixar as palavras e os mandamentos de Deus na nossa memória, o Espírito Santo seguramente nos fará lembrar delas no momento em que nós precisarmos. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse no Novo Testamento: e o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Quando nós pensamos em Eclesiastes, como é que nós podemos ou quando nós pensamos na palavra de Deus, nós percebemos que há algumas dessas sentenças reunidas pelo único pastor que se fixam na nossa mente e nós jamais nos esquecemos dela. Quem pode se esquecer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Quem pode se esquecer que no princípio criou Deus? Ou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou ainda, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Todas essas palavras, os provérbios dos sábios e toda a Escritura, elas nos são, finalzinho do versículo 11, dadas pelo único pastor. Meus irmãos, o pastor que reuniu a Bíblia em sentenças é o próprio Deus, Criador de todas as coisas. O pregador aqui em Eclesiastes, ele já nos havia dito que Deus dá sabedoria e conhecimento. Além disso, Deus era conhecido em Israel como o pastor da nação. Isaías proclama que Deus, como pastor, apacentará o seu rebanho. E Davi, no Salmo 23:1, declara que o Senhor é o meu pastor. Então, o único pastor em Eclesiastes 12:11 é o Deus Todo-Poderoso. Foi Ele que reuniu as palavras que Ele quis para dar ao seu povo. Meus irmãos, o que Eclesiastes nos diz sobre esse único pastor adquire para nós, crentes, hoje, uma força ainda muito maior quando nós nos lembramos que o Evangelho nos ensina que o nosso pastor é também o nosso Salvador, Jesus Cristo. O bom pastor que entrega a sua vida pelas suas ovelhas. Ele é o bom pastor que também usou as suas palavras como aguilhões, que feriu. Quando Pedro tentou o afastar do caminho da cruz, ele o repreendeu. Arreda, Satanás. Quando seus discípulos se mostraram arrogantes, ele os ameaçou. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Aquelas duras palavras acusatórias de Cristo a Saulo, por que me persegues? E muitas outras palavras assim feriram a consciência dos discípulos do Senhor Jesus, como aguilhões feriam os animais. Mas notem que estes discípulos, ao se deixarem ferir por estas palavras, a estes o Senhor também ofereceu palavras agradáveis. Vinde a mim, vós, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os discípulos perceberam que aquele que fere com suas palavras para expurgar o pus do pecado de dentro de nós é também o único pastor que tem palavras de vida capaz de nos curar para a eternidade. Por isso, nós precisamos ter a consciência de que quando nós lemos as palavras de Eclesiastes, nós estamos ouvindo as palavras do próprio Cristo, o único pastor que com suas palavras fere os nossos corações para nos afastar da vaidade de uma vida sem Deus. E então nos chama para encontrar alegria somente na sua graça. Meus irmãos, isso deve nos fazer lembrar que nós não estamos vivendo somente debaixo do sol. Nós estamos vivendo debaixo do Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Se a palavra de Deus é um lugar onde nós aprendemos a sabedoria, nós deveríamos considerar que não basta apenas conhecer e admirar essas palavras. Nós precisamos nos submeter à autoridade que elas possuem. Meus queridos, essas palavras de Eclesiastes não são apenas reflexões de um filósofo cético, não são palavras de um poeta ateu, são partes da revelação inspirada e inerrante do Deus Todo-Poderoso. Quando nós estamos diante das Escrituras, não basta que nós apenas admiremos a beleza dessas palavras. Nós precisamos nos submeter à autoridade delas e vivermos em obediência ao nosso Senhor. Como pastor das nossas almas, Deus usa este livro, o livro de Eclesiastes, como toda a Escritura, para produzir em nós um santo temor, que deve se manifestar por meio da nossa obediência e submissão à sua palavra. Como é comum ouvir crentes dizendo que não vão perdoar.
Como é comum ouvir crentes dizendo que não vão honrar o dia do Senhor. Como é comum dizer crentes que não vão ser fiéis e generosos nos seus dízimos. Como é comum ouvir crentes dizendo que não vão servir a Deus. Como pessoas que dizem e pensam assim, realmente podem provar que temem a Deus? Não podem. Nós devemos nos submeter à autoridade da palavra de Deus, que nos ensina que temer é obedecê-lo. Então é a palavra, essa infalível e inerrante voz de Deus escrita neste livro chamado Bíblia, conforme registrado nas Sagradas Escrituras, é o local onde nós aprendemos que obedecer a Deus é temer o seu nome. Então, depois de nos dizer onde nós aprendemos a temer ao Senhor e obedecê-lo, o pregador ele nos dá uma instrução para temermos e obedecermos a Deus. Primeiro ele nos disse onde. Agora ele nos dá uma instrução para nós temermos e obedecermos a Deus. A instrução se encontra no versículo 12, quando ele diz o seguinte: demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livro, e o muito estudar é enfado da carne. Parece que esse editor, ele escreveu, ou usou o livro de Eclesiastes, para ensinar o seu filho a não viver somente debaixo do sol. E aqui ele diz ao seu filho: cuidado, meu filho, muito cuidado com aquelas coisas que você lê, que vão além das sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Cuidado com aquilo que você lê fora da palavra de Deus. Cuidado. Naqueles dias, nas bibliotecas reais, haviam centenas, milhares de livros de sabedoria. Nos nossos dias, muito mais. 1 milhão de livros é publicado todo ano no nosso mundo. Mas aqui, apesar dessa abundância de livros, o que o pregador está fazendo é justamente nos advertindo para termos cuidado com eles. Cuidado. Não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Meus irmãos, por favor, não pensem que a Bíblia está nos dizendo que nós não devemos ler nenhum outro tipo de livro que não seja a Bíblia. Há um lugar, é necessário que haja um lugar para a mente no discipulado cristão. Mas nós devemos nos lembrar que a sabedoria e a filosofia humanas são inúteis para nos ensinar o verdadeiro temor ao Senhor e obedecê-lo como Ele espera de nós. A sabedoria humana, ela é inimiga do Senhor, porque ela ignora o Criador e despreza os seus mandamentos. Ela tem outros caminhos. Meus irmãos, nós precisamos ter em mente que o livro mais importante que nós podemos e devemos estudar e conhecer é a Bíblia. É esse o livro da nossa história. Não é o único que devemos ler. Devemos sim ler outros livros, também escritos por homens santos, que nos ajudam a compreender as Escrituras, que nos ensinam a viver a palavra de Deus em toda a extensão da nossa existência. Nós devemos ler livros a respeito de outras ciências, para que nós saibamos como cumprir o mandato cultural neste mundo. Mas nós devemos tomar muito cuidado quando nós quisermos expandir a nossa mente para além dessas palavras que foram reunidas e nos foram dadas pelo único pastor. Quando nós lermos outros livros, nós sempre precisamos fazê-lo à luz deste livro supremo, que é a palavra do Senhor. E é interessante que o intelectual Paulo, que aprendeu a filosofia e a erudição greco-romana dos seus dias, sabia muito bem do perigo do mero intelectualismo. Foi por isso que quando ele escreveu 1 Coríntios, capítulo 8, no versículo 1, ele adverte os crentes que ali moravam, que amavam a intelectualidade dos filósofos gregos, dizendo: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Aqui Paulo não está censurando o saber, meus queridos, de modo nenhum, porque o saber que adora a Deus e que serve ao seu próximo é
é algo que traz contentamento a Deus. O que ele condena aqui é o conhecimento que desconsidera o irmão. O conhecimento que despreza aqueles que são mais fracos. O que Paulo está tentando nos fazer entender é que o conhecimento humano, sem o temor de Deus, se converte em soberba. Sempre. Porque ele acha que o caminho dele é melhor do que o caminho estabelecido por Deus. Por isso, meus irmãos, a aplicação para cada um de nós é: apliquemo-nos a aprender a verdadeira sabedoria. Não basta simplesmente admirarmos a palavra. Não basta simplesmente estudarmos as ciências. Não basta estarmos aqui todos os domingos. Não basta meramente lermos a Bíblia. Nós devemos crescer em semelhança a Cristo, obedecendo ao Pai como o Filho obedeceu. É por isso que Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo 3:7, quando ele critica severamente algumas pessoas na igreja que estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao pleno conhecimento de Cristo. Meus irmãos, há tantos crentes que têm as suas bibliotecas abarrotadas de livros da faculdade, dos seus cursos, livros de entretenimento que são inúteis para levá-los ao conhecimento de Cristo. São inúteis para levá-los ao amadurecimento da fé. E é interessante que muitos cristãos leem e estudam com zelo estes livros, memorizam grandes porções desses livros para irem bem nos seus exames, mas não têm o mesmo zelo e não têm o mesmo prazer em meditar na palavra do Senhor. O único livro onde nós podemos, de fato, aprender a sabedoria que guarda os mandamentos do Senhor. Meus irmãos, vocês ainda estão à procura da verdade espiritual? Vocês ainda estão à procura de crescerem à semelhança, em conformidade com Cristo? Você está em busca de respostas para a sua alma? Então, diante da palavra de Deus, você pode encerrar a sua busca. Entregue-se a Ele, porque Ele tem todas as respostas que nós precisamos para glorificar e santificar o nome dEle deste lado da eternidade. E para sermos felizes e contentes com o que Ele nos der. Meus irmãos, não aceitem menos do que aquilo que a Bíblia nos dá. Não exijam mais do que aquilo que Deus nos oferece na sua palavra. Lembrem-se que a Bíblia nos basta para nos ensinar a temer ao Senhor e provar que a nossa sabedoria é a sabedoria do alto por meio da obediência aos seus mandamentos. Nas palavras do único pastor é onde nós aprendemos a temer e obedecer a Deus. Nós recebemos também a instrução para nós nos dedicarmos ao estudo da palavra e nos tornarmos e tomarmos o cuidado com toda a literatura que procede, que está fora das Sagradas Escrituras, toda a sabedoria deste mundo. Agora a pergunta é: como que nós devemos responder às palavras finais do livro de Eclesiastes? Nos sujeitando ao resumo deste livro, como nós o encontramos no versículo 13. Me acompanhem, por favor. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Esse é o nosso terceiro e último ponto. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Aqui nós temos duas ordens. A primeira é: teme a Deus. Essa não é a primeira vez que o pregador nos instrui a temer a Deus. Em diversos lugares do seu livro, ele nos ensinou isso. Ele nos disse para temer a Deus porque a sua obra é eterna. Ele nos disse para temer a Deus porque o Senhor exige adoração santa. Ele nos instrui a temer a Deus em tempos de adversidade, em tempos de prosperidade. Ele nos diz que se nós temermos ao Senhor de fato e de verdade, tudo ocorrerá bem com a nossa alma. E agora ele nos diz que nós devemos temer a Deus, porque um dia nós seremos julgados. Sim, haverá um juízo para a nossa alma.
E meus queridos, aqui nós precisamos entender que há dois aspectos do temor ao Senhor. Agora eu vou falar deste primeiro aspecto e do segundo eu vou falar no final do sermão. O primeiro aspecto se dirige àqueles que serão julgados no dia do Senhor e que não creram em Cristo Jesus. O primeiro aspecto diz respeito a medo, a pavor, a pânico, a terror. Esses são os significados da palavra hebraica iró e phobos. As palavras hebraica e grega, respectivamente, para temor do Senhor. Aqueles que ignoram a Deus, para aqueles que são infiéis, incrédulos, que não temem ao Senhor, que não guardam os seus mandamentos, que fazem da sua vida o que acham o melhor. Nas palavras de Hebreus 10, 27, para estes há somente o terror de certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários de Deus. Como nos explica o salmista, no Salmo 7, versículos 12 e 13, se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto, ele preparou já instrumentos de morte, preparou as suas setas inflamadas. Para estes que ignoram Deus e desprezam o conhecimento da sua vontade, como explicou o amável e dócil Jesus, o Filho de Deus, está reservado o fogo eterno, reservado para o diabo e seus anjos. Todos os que não se arrependerem dos seus pecados e não se converterem a Cristo como o Senhor, como o Salvador, nas palavras de Cristo, irão para o castigo eterno. E ali, meus irmãos, a fumaça do tormento deles sobe para todos sempre, não tem descanso nem de dia e nem de noite. Este é o primeiro sentido de temor do Senhor. E se este é o caso de qualquer um de vocês que se encontram aqui hoje, ainda que talvez você seja membro desta igreja, mas se no secreto você não guarda os mandamentos que você sabe que deveria estar guardando, ouça com muita atenção as palavras de um antigo pregador americano de séculos atrás. Elas são para você. A justiça de Deus, que exige a morte do pecador, dirige o arco de sua ira diretamente contra o seu coração. E é a misericórdia dele que impede a flecha de ser disparada para traspassar a sua alma. Você está pendurado por um fio, com as chamas da ira divina queimando ao redor e prontas para consumir a sua alma. Não há nada que você possa fazer para se segurar ou escapar. O único motivo pelo qual você ainda não caiu no inferno é porque Deus, em sua soberana paciência, o está sustentando. Mas por quanto tempo, você não sabe. O peso dos seus pecados está pressionando você para o abismo de chamas. E o arco da justiça de Deus já está tenso, pronto para ser liberado, para liberar a flecha contra o seu coração. Assustador, não? Este é o caso de muitos. E se é o caso de qualquer um de vocês, você deve sim ter medo de se encontrar com Deus triplamente santo no dia do juízo, porque a sua condenação é certa. Por isso, você precisa se lembrar do seu Criador antes que seja tarde demais. Você precisa se lembrar dele enquanto você pode encontrá-lo. Você precisa se abrigar em Cristo Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa é a primeira ordem. Teme a Deus. Quem o teme, o ama. E isso nos leva à segunda ordem que nós encontramos no versículo. Guarda os seus mandamentos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Uma coisa leva a outra, meus irmãos. Aqui o editor, ele está nos dizendo que o verdadeiro amor e temor a Deus vai nos levar, e consequentemente, à obediência ao Senhor. É o guardar os seus mandamentos que testifica que nós amamos e tememos a Deus.
Moisés já havia associado o temor e o amor a Deus ao cumprimento dos mandamentos. Ele perguntou o seguinte a Israel em Deuteronômio capítulo 10, a partir do versículo 12. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma para guardardes os seus mandamentos? Os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo nos diz a mesma coisa. Em João 10, João 14, quando ele diz, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Meus amados, isso pode parecer óbvio, né? Pastor, quem que não sabe disso? Mas não se engane, o pecado cega. É por isso que pessoas se envolvem, crentes se envolvem amorosamente com descrentes, desobedecendo ao claro mandamento contra um jugo desigual. É por isso que outros se envolvem intimamente, fora do casamento, e continuam sinceramente, acreditando que amam a Deus. Outros roubam ao Senhor nos dízimos, e declaram ainda que amam a Cristo e o seu reino. Jovens, mulheres, da nossa geração se recusam a aprender as artes do lar, desobedecendo o mandamento para serem boas esposas, mães, boas donas de casa, e acreditam que amam a Deus. Outros negligenciam o servir a Cristo na sua igreja, desobedecendo o mandamento de usar os seus dons, as habilidades espirituais que Cristo te deu para o crescimento da igreja. E na sua desobediência, confiam sinceramente que amam ao Senhor. Meus queridos, não existe temor e amor por Deus sem obediência aos seus mandamentos. É por isso que nós devemos amar ao Senhor. Não existe temor e amor a Deus sem obediência aos seus mandamentos. E quais são as razões pelas quais nós devemos temer e guardar os mandamentos de Deus? O editor nos diz, versículo 13, porque este é o dever de todo homem. No texto hebraico, nós lemos literalmente, isto é o todo do homem. A palavra dever, ela não está no texto. Ela pode ser inferida sem nenhum prejuízo. Porém, eu acredito, meus queridos, que o editor ele estava pensando em algo muito mais elevado. Dizer, isto é o todo do homem, é o mesmo que dizer, nisto se resume a vida do homem. Nisto se resume ser humano. Adorar a Deus e guardar os seus mandamentos é o todo da existência humana. Isso é muito mais do que mero dever. É a razão, meus irmãos, pela qual Deus nos criou. Nas palavras de certo estudioso, temer a Deus e guardar os seus mandamentos é toda a sua felicidade e ocupação. É a soma total de tudo que diz respeito à sua vida. Tudo o que Deus exige de você. Tudo o que o Salvador te ordena, tudo o que o Espírito Santo te ensina e em você opera. O segundo motivo pelo qual nós devemos temer e guardar os mandamentos de Deus é pelo aquilo que nós encontramos no versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus trará a juízo todas as suas obras, inclusive tudo aquilo que nós acreditamos que está em secreto. Nada será excluído, nem palavras, nem obras e nem pensamentos. Contudo, meus irmãos, no tocante a essa segunda razão para nós obedecermos e temermos ao Senhor, as coisas mudaram um pouco no Novo Testamento para os cristãos.
Nós não cumprimos os mandamentos de Deus por medo da condenação ao inferno, não. Nós tememos e obedecemos a Deus porque nós descobrimos que isso é o todo da nossa existência. Nós amamos, tememos e obedecemos a Deus porque nós descobrimos que o Senhor, o nosso Deus, amou o mundo, a cada um de nós, os seus eleitos, de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que sozinho naquela cruz morresse sobre a maldição da lei, para que nós não perecêssemos debaixo de condenação, mas recebêssemos a vida eterna. É por isso que nós amamos e obedecemos ao nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, vivam para a honra no dia de Cristo. Vivam para receber a honra no dia de Cristo. Saibam disso, que independentemente de estarmos prontos ou não para o dia do Senhor, se nós estamos prontos para Ele, ou se nós estamos fugindo com medo dEle, a verdade é que chegará o dia em que cada um de nós se apresentará diante de Deus para ser julgado. E tudo que nós fizermos importa. Por isso, nós devemos todos os dias, crianças, jovens, idosos, maridos, esposas, todos os dias, nós devemos nos lembrar do nosso Criador. E nós devemos fazer isso agora, enquanto nós podemos achá-lo. É agora que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, crer no Evangelho, crer na cruz do Calvário, onde Cristo tomou sobre si a maldição da lei e pagou pela dívida de cada um de nós. Nós precisamos lembrar que nós cremos em Cristo, que nós recebemos o Espírito Santo, que nós somos batizados e introduzidos na família de Deus, que nós recebemos a remissão dos nossos pecados e que agora nós somos salvos em Cristo Jesus do domínio do pecado. Meus irmãos, jamais se esqueçam disso. Uma vida sem Deus é uma vida de completa vaidade. É uma ilusão, é um vapor que logo passa. Creiam nisso, ensinem isso aos seus filhos. Viva e ensine os seus filhos a viverem para a eternidade. Pois haverá um dia em que os mortos serão ressurretos. E cada pessoa neste dia, cada pessoa que já viveu será julgada. E quando este dia vier, será revelado tudo o que você fez, cada pensamento, cada obra, cada ação, cada palavra. Os desobedientes, eles sofrerão a dor e a vergonha eterna, porque eles irão para o castigo eterno. Mas o justo, esse receberá louvor, glória e honra na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está pronto? Este mundo é sim cheio de pessoas éticas e socialmente boas. Pessoas que fizeram e fazem coisas maravilhosas pelos outros e até se sacrificam por boas causas, causas nobres. Pessoas como Mahatma Gandhi, que eu mencionei no começo. Pessoas que é exemplo do próprio Gandhi, que tinha seus próprios deuses e por isso nunca temeu a Deus e nunca guardou seus mandamentos. Pessoas que fazem exatamente a mesma coisa. Meus irmãos, as boas pessoas deste mundo, inclusive muitos que são membros da igreja, que dizem amar a Deus, se não obedecem os seus mandamentos, não o amam. Não o temem. E é por isso que elas precisam urgentemente se arrepender dos seus pecados, crer no Evangelho, para que elas não sejam condenadas no dia de Deus. No dia em que Deus há de julgar o mundo com justiça por meio do varão, o seu Filho Jesus Cristo, que ele destinou e creditou diante de todos pela ressurreição dentre os mortos. Por sua falta de amor e obediência a Deus, essas pessoas irão para o castigo eterno. Mas crentes, para você que está em Cristo, o temor já não é mais medo de condenação.
aqueles que ouviram e creram o Evangelho. E aqueles que têm ouvido a voz do bom pastor não entram em juízo. Ele passou da morte para a vida. A estes Jesus deu a vida eterna. Estes jamais perecerão. Estes ninguém jamais arrebatará das suas mãos. Nas palavras do apóstolo Paulo, para estes, agora, pois, já nenhuma condenação, os que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, na cruz, nós somos amados por Jesus Cristo. Nós somos amados pelo Deus homem, que tomou sobre si o juízo, tomou sozinho sobre si o juízo por cada um dos nossos pecados. Agora nós o obedecemos como evidência do nosso amor e temor, mas não por medo, mas por verdadeiro amor e gratidão. E esse é o segundo aspecto do temor do Senhor. Para nós, crentes em Cristo, o medo do julgamento não é mais a nossa motivação para cumprirmos os mandamentos de Deus. Porque o justo juiz, que julgará vivos e mortos, também é o nosso Salvador. Por isso Jesus Cristo disse: o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O juízo já não é mais uma ameaça sobre a sua vida, para você que está em Cristo Jesus. A obra do Senhor transforma a nossa relação com Deus. Para os incrédulos, sim, o temor do Senhor continua sendo medo da eterna condenação. Contudo, para nós, crentes em Cristo, o cálice da ira já foi bebido completamente pelo Senhor Jesus Cristo. O escrito de dívida que era contra nós foi cancelado quando Cristo foi encravado no madeiro para pagar pela nossa dívida. De maneira que agora não existe mais medo. No amor de Deus não há mais medo, porque o perfeito amor de Deus por nós em Cristo lançou fora todo o medo de outrora. Meus irmãos, quando vier o grande dia do nosso Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que nele creem, que o amam e que testificam o seu amor e temor por obras de obediência, estes se apresentarão diante dele, não com medo, mas cheios de gozo, de alegria, de confiança. E então olharão nos olhos de um Salvador amoroso, para ouvir da sua boca as palavras mais maravilhosas que esse universo pode nos ofertar. Vinde, bendito do meu Pai. Vinde, servo bom e fiel. Vinde, você que temeu a mim e que guardou os meus mandamentos. E entrai na posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Por isso, porque o verdadeiro temor a Deus é amor, nós devemos provar que amamos a Cristo, guardando os seus mandamentos. Que o Senhor nos abençoe.